vocês devem estar estranhando. O que esse cara tá fazendo aí, né? Cadê o nosso apresentador? Como já diria Rodrigo Julião, sem dar spoiler, mas daqui a pouco apresentando a fera, ele tá no período laborativo, daqui a pouquinho ele tá aí. Então eu vou abrir o episódio com vocês, deixar aquele boa noite afetuoso para os nossos patrocinadores, Husky Arms Pub, Toca do Dom, Forte Vistorias, Nayara Camuflagens e Douglas Simões Tatu. O Galo vai dar aquela atençãozinha especial para todo mundo no final do episódio. Enfim, pessoal, é com muito prazer que eu vim apresentar. Agora vamos deixar as feras falarem um pouquinho. É uma honra, Rodrigo Julião, Matheus Costa, Caio. A noite é de vocês, pessoal. Se apresentem e o farol é de vocês. A honra é toda nossa. Queria mandar um beijão pro pessoal que tá aqui com a gente na bancada, o pessoal que tá assistindo o podcast ao vivo, o pessoal do YouTube, toda a galera. Fico muito feliz, né, de estar aqui com amigos e ex-alunos e agora colegas advogados, poder compartilhar um pouquinho do dia a dia da nossa advocacia, um dia a dia da história, da carreira de cada um na sua área, cada um na sua profissão, mas sempre todo mundo com o mesmo foco, a união da classe, defesa da sociedade. Então aqui, para mim, é uma honra e eu agradeço mais uma vez o convite recebido e toda vez que receber, tenho certeza que estarei presente. Mas que honra, professor. Pode ter certeza que esse é o primeiro episódio institucional, que digamos assim, né? O Clube do Farol, quem acompanha a gente desde o começo sabe que a gente fala um pouquinho de tudo, né? Do esporte ao entretenimento, empreendedorismo. E é uma grande honra fazer parte desse primeiro projeto realmente com a veia institucional, né? Educacional. E estar com essas feras aqui é um prazer inenarrável. É isso aí. Bora pra resenha. Vamos lá, o papo vai ser bom. E aí, pessoal, como começou o contato com o direito? Isso vem da família, vem do berço? Aí eu não sei como é que vocês querem começar, o mais velho, o mais novo, aí fiquem à vontade aí. Eu acho que o Matheus tem que começar em decorrência aí do seu aniversário dele. Tem essa, para quem hoje tá... a data? É hoje. Parabéns. Um grande parabéns pro nosso querido Matheus, doutor. 2.4? Trintou, né? Não parece. Tá bom. 30 anos. Bom, primeiro, uma alegria enorme estar aqui no dia do meu aniversário. Eu acho que eu queria começar agradecendo por mais um ano de vida, por estar aqui, por estar vivo, né? Em tempos de pandemia, de tantas coisas que aconteceram com todo mundo nesse período, completar um ano de vida é um motivo de comemoração, né? Sempre é, mas agora especialmente, né? E agora tá aqui, encontrar o Julião, é uma alegria. O Gabriel, meu amigaço da faculdade. Isso, eu lembro que o Gabriel, a gente tocou na faculdade, eu toco guitarra, ele tocou carrom, a gente fez umas 2 ou 3 apresentações, assim, e pela causa foi bem marcante, né? Pela causa também que a gente fez, e agora conhecendo o Caio, então para mim é um prazer, é uma alegria, e vamos aí, desejo que seja um bate-papo legal, que seja proveitoso pra gente e pra quem tá ouvindo. É isso. E aí, Caio, que me diz, doutor? Como o Matheus, eu queria também exaltar a presença do Julião aqui, porque é o seguinte, quando me chamaram gente, aqui... a honra é toda minha, você não sabe a alegria que tá com vocês aqui nessa mesa hoje. Quando me chamaram aqui pra gravar o podcast, eu falei, olha, eu já tinha aceitado. Quando eu soube que o Julião tava, então, pelo amor de Deus, agora que eu vou mesmo. Vou desenhar nas perguntas, né? Eu não sei se o Julião vai lembrar, mas o Julião, ele foi minha banca do TCC. Banca nota 10, pô. Então, assim, ele participou desse seleto grupo. Eu sou um cara apaixonado por direito do trabalho. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto, é o que eu amo. Então, ele participou desse seleto grupo de professores, entre outros profissionais também de família também, que me induziram para essa área, pela qual, assim, eu não me vejo sem hoje. Então, Julião, queria dizer que é uma felicidade estar aqui com você. Toda minha, obrigado. De verdade, estou muito feliz. E é isso aí, ó. Vamos ter uma noite produtiva aí, conversar de tudo, falar sobre advocacia, falar sobre esse podcast sensacional. Querido, muito obrigado. A honra é toda minha, toda nossa, né? Esse projeto aqui, por mais que tenha pouco tempo, como já falei também, tem essa veia, a gente procura sempre oferecer uma proposta interessante para quem está assistindo. E vamos lá, vamos tocar esse barco. Como começou a advocacia na vida de vocês, né? Eu sei que já fiz essa pergunta, mas assim, quero saber mesmo... Ninguém respondeu, vamos lá. O pessoal me enrolou. Todo mundo respondeu a resposta. Mas então aí, como começou a advocacia? Se foi da família? Porque... Eu vou tomar a frente. Vamos lá. A advocacia, desde pequeno, tá no seio da família. Meu pai era advogado. Eu falo que, assim, desde criança, o meu super-herói usava pasta, né? Usava pasta. Todo dia, terno e pasta. Então, fui criado no meio da advocacia. Fui criado na Associação dos Advogados de Santos, fui criado ali no Florença, no início da Amador Bueno, onde era o berço da advocacia santista, no início onde o centro ainda tinha uma capacidade muito grande de escritórios. Teve uma evasão agora recentemente, porque ficou muito grande, com outros escritórios pela cidade. Mas assim,
E naquela hora de escolher a profissão, sem dúvida nenhuma, meu pai influenciou muito. Sempre fui apaixonado pelo direito, eu adorava ir para o escritório ficar brincando na máquina de escrever. E tive a oportunidade de entrar na faculdade em 1995. Olha só, já fazem quase 27 anos. Desde o primeiro ano comecei no escritório. Fiz de praticamente tudo no escritório. O primeiro ano de escritório eu lembro que eu fazia toda a parte administrativa, né? Era responsável por quem fazia a pasta, atendia o telefone. Daí, no segundo ano, fui para a parte empresarial do escritório, recolhia guia e pagava a conta no banco. Daí, no terceiro ano, comecei a fazer algumas petições e, assim, fui me apaixonando cada vez mais. E tive a grande oportunidade, que eu acho que assim foi o que abriu mesmo o leque para mim, não só profissionalmente, mas como pessoa. Foi quando eu entrei na área acadêmica, com praticamente 3, 4 anos de formado, jovem advogado ainda. Tive a oportunidade de lecionar no Pro-Ordem aqui em Santos, em curso preparatório para o exame de ordem. Recebi a oportunidade de pegar a cadeira de Ética e Estatuto da Advocacia, da qual sou apaixonado, e abriu muitas portas na parte acadêmica. Depois fui para dar aula na Universidade de Ribeirão Preto, depois fui dar aula na Universidade Católica de Santos, que estou lá praticamente 15 anos já lecionando. Fui convidado e dou aula, estou agora afastado há um ano na Unimes, dei aula na Exanc, ou seja, a advocacia é minha paixão, dar aula é minha terapia, e assim, não tem coisa melhor de sentar numa bancada dessa, se sentir jovens advogados ainda, com vocês aqui do lado, falando, pô, professor, lembra da minha banca? Lembro, claro, a gente não esquece esses momentos, são únicos na nossa vida, e assim, o que fica para mim como mensagem, o direito é um aprendizado, a advocacia é apaixonante, mas cada dia a gente tem que estar se aprimorando, estudando. Ninguém consegue nada sozinho. Essa relação é muito importante. Por mais que às vezes não milite na mesma área, né? Mas a gente estava conversando aqui. Eu no escritório não faço, por exemplo, a área criminal, mas é por causa disso que a gente não tem que ter contato. Porque às vezes você indica um colega, indica um profissional, você precisa de um auxílio, às vezes, dependendo da matéria. Muito comum, às vezes um processo civil tem uma repercussão na esfera criminal. Então a gente tem que meio que se desdobrar, tem que estar sempre num bom relacionamento. Sempre defendendo a classe, a sociedade e acreditando muito na nossa profissão. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na advocacia, não só por ter tido a honra de estar à presidência da Ordem durante praticamente 3 mandatos e ter feito a oportunidade de fazer a nossa diretoria sucessora nessa 4ª eleição que eu acabei participando. Me afastei de cargo executivo, mas aqui tem sempre um soldado à disposição de ajudar não apenas os advogados, mas toda a sociedade. Mas com toda certeza, né? Eu posso falar com propriedade, né? Muita gente sabe que eu não sigo atualmente por opção, mas me abrilhantou demais os ensinamentos do Julião. Não tem como você ser aluno de direito, chegar na sala de aula e, tipo, ver um cara, tipo, que fala a língua do jovem, que procura entender o que se passa, né? Aquele cara que vem já com mau humor. A gente acaba entendendo que, pô, além dos professores, tem toda uma vida por fora, profissional, às vezes é um dia estressante, preparar a prova não é fácil, preparar seminário. Corrigir é pior ainda, né? Corrigir é pior ainda. Aquele chororô. É meio pontinho que tu podia ter estudado e tudo mais. Então, entrega ainda tem o pessoal que pode chorar, né? Então, assim, é muito bacana, porque tudo que você falou aqui realmente se comprova por testemunhas aqui, 3 testemunhas, e é uma honra você partilhar um pouco da sua experiência. Aí passando a palavra agora, vai Caio, vai Matheus, quero saber de vocês, como é que foi aí a... Não, Matheus primeiro, pelo amor de Deus. Deixa com o aniversariante. Então vamos lá, assim, minha história com direito, ela foi um pouco diferente do comum, né? Porque não era um curso que, sinceramente, eu pensava, né? Na verdade, eu queria ser músico, né? Eu queria ser guitarrista de Tamo jazz. junto, papai. Queria fazer faculdade na Unicamp e fazer mestrado, morar fora do Brasil, ser professor, sempre quis ser professor, até hoje quero. Só estou esperando a oportunidade. Vai aparecer logo. Mas enfim, brilha, aí quando eu fiz o vestibular, acabou que surgiu uma oportunidade aqui em Santos. E aí eu vim ver, né? Vou ver o que é. Aí quando eu cheguei ali no prédio da faculdade, era o campus Dom Edílio ali. Sim, eu fiquei impressionado. Falei, cara, que lugar incrível. Parece que um shopping, cidade né? maravilhosa. Tipo, eu sempre gostei de morar em praia, né? Já tinha morado antes numa cidade de praia. E aí eu quis me dar essa oportunidade, assim, eu olhei a grade do curso e eu gostei das matérias, eu sempre gostei de humanas, e aí tinha psicologia, sociologia, problemas do homem contemporâneo, que até hoje eu não sei o que são esses problemas. É uma aula colocada na grade pra gente aprender a socializar, acho que eu procuro pensar por esse lado. Mas o primeiro ano, assim, o pessoal reclama, mas acho que foi o ano pra mim que mais fez diferença, assim, porque esses conhecimentos, né,
que não são de matérias propriamente técnicas, é o que ajuda a gente a entender o outro, né? E a advocacia é se conectar com o outro. Alguém vai abrir um problema íntimo da vida dele para você, entendeu? Então você precisa ter uma conexão forte. E aí foi isso, quando eu vi ali a oportunidade, eu entrei e gostei muito. Inclusive, uma das primeiras palestras que eu assisti, acho que era uma aula magna, era o Julião, e até hoje eu lembro de uma Olha história que só. ele contou, não sei se ele lembra dessa história, mas era uma aula magna. E, aliás, eu quero mandar um abraço para todos os professores aqui, na pessoa do Julião, Obrigado. porque sem vocês, assim, eu não teria tido esse amor que eu tive pelo direito, porque vocês foram os primeiros referenciais que eu tive, assim, eu não tinha ninguém na família. E o Julião, numa aula, ele estava falando lá numa palestra que ele estava numa audiência e o cliente dele chegou de bermuda. E aí não deixaram o cara entrar. sobe, Aí não começou sobe. uma Contou na aula essa discussão se história, era uma pô. bermuda ou era uma calça. Ou era uma... Calça capri. Bermuda não, isso é calça, isso é calça capri. Você vê a importância do professor, né? Isso aí foi em 2013. Pior que é verdade, esse cara foi antigo, faz tempo. 2013. E eu agora lembro não deixa até eu entrar hoje. porque não tem comprovante de vacinação. Se não tiver comprovante de vacinação, não entra também. Então, minha história com direito foi assim. Aí na faculdade eu me apaixonei mesmo. Essa palestra do Julião me marcou bastante. Uma palestra do Rogério Sanches. Eu falei, poxa, que legal isso, cara. E uma palestra de uma defensora pública que eu nem lembro de onde era. E por causa dessa palestra, depois eu tive aula com um defensor público também, que foi o Volney, que é um grande amigo, O Volney. Volney é é monstruoso. um excelente defensor público. Hoje ele tem um canal lá no Instagram que ensina coisas para advogados criminais, eu sempre acompanho. Mas o Volney, eu tive um contato bem rápido com ele e aí abri um concurso de estagiário na Defensoria Pública, né? Antes desse concurso, eu tinha feito estágio voluntário no JEC e tinha feito um estágio, inclusive, por causa do Gabriel, né? Eu vim para Santos, tinha bolsa, fiz faculdade com bolsa do ProUni, mas mesmo assim, para minha família, como a gente não tinha muitas condições, era difícil me manter aqui, né? E aí o primeiro estágio que eu tenho, que foi decisivo, que eu tive, que foi decisivo para conseguir me manter aqui, foi por causa do Gabriel. Uma vez a gente estava saindo do elevador e eu estava louco atrás de estágio, pedindo para todos os professores, para todo mundo, porque eu precisava arrumar um estágio. E o Gabriel falou, ó, vai ter uma entrevista de estágio aqui, fica na rua Conselheiro Nebias, número tal. Aí eu não tinha nem marcado, nem liguei, né, nada. Eu cheguei lá e falei, não, eu vim para entrevista de estágio. Mas quem te chamou? Eu vim mesmo, assim, tipo, iniciativa própria. Aí era o doutor Alexandre, lá da Caramar, gostou de mim, da minha cara de pau, né? Chegar sem ser convidado, e me aprovou na entrevista, e foi o primeiro estágio remunerado, assim, escritório. Naquela época eu só dividia PDF, né? Eu só ficava lá dividindo PDF. Abrindo o site E aí, pra depois desse estágio, eu fiz estágio na Defensoria Pública, abri um concurso lá para a DPU, de estagiário. E assim, como eu estudava muito, né? Porque como eu não era da área, eu achava que eu tinha uma deficiência para sanar. Pegou o Sergio Manelli na DPU ou não? Não, ele saiu um pouco antes de eu entrar. Grande amigo meu, defensor Foi coordenador. público, deu aula com a gente na Unisantos também, está em Belo Horizonte hoje. Grande amigo que eu conheci na faculdade, na Unisantos, e leva para a vida inteira, como todos vocês. Eu ouvi falar muito dele. Quando eu entrei, ele tinha acabado de sair. Mas aí na DPU, eu assim, me apaixonei pelo direito mesmo, assim, me emocionei. Eu lembro a primeira petição que eu fiz, inicial, era uma questão de previdenciário, de auxílio reclusão, né? Que é uma coisa que tem muito preconceito. Eu lembro, a gente dividiu, tu me passou. Aí eu fiz a petição. Gabi, então, fiz a petição, eu pedi a liminar e a família tava passando muita dificuldade. Era um caso complicado. E aí, em uma semana, saiu a liminar. E aí, o Luiz Gustavo, que trabalhava lá na DPU, hoje ele é AGU, Advogado-Geral da União, ele me pediu para ligar para a família e avisar. E quando eu liguei e dei a notícia, aí aquela mãe lá que estava pedindo auxílio reclusão começou a chorar. E eu comecei a chorar do outro lado e falei, puta, é isso. Tu contou esse caso aí aí, que eu que quero. desafio é esse? Tipo, isso quando eu vi uma família passando necessidade e através de um trabalho, mesmo como estagiário que eu fiz, eu pude mudar a realidade de alguém. E depois o criminal também, a parte criminal, o amor pelo direito criminal veio na defensoria. Uma vez eu fiz uma alegação final e o cara foi absolvido. E aí eu falei, não acredito, mano. Era uma acusação seríssima, era um processo, ninguém queria chegar perto do processo, assim, esse crime eu tenho... Todo mundo jogava pra lá, eu falei, não, deixa eu ver. Aí eu fui ver e falei, cara, esse cara é inocente. E aí eu escrevi lá as alegações finais,
foi do jeito que eu fiz mesmo. O defensor só assinou. E o cara foi absolvido. Aí, quando eu li que o cara foi absolvido, assim, eu fiquei... Foi o dia mais marcante da minha Com vida. Eu certeza, andava na velho. rua pisando em nuvens. É. Não acredito. É que nem o Smith na procura da felicidade, né? E aí, tipo, foi Essa isso. pequena parte da vida, né? Tipo, essa pequena parte da vida que faz valer a pena. Exatamente. Né? O esforço todo que eu fazia pra estar aqui. Quantas madrugadas, cara. Tipo, todo esforço. Virando aí. noite. É. E é isso. Foi assim que surgiu. O meu amor pelo direito surgiu na faculdade mesmo. Cara, aí é E muito legal. eternizou. Eternizou e tem muita coisa pra você construir, cara. Eu não minto quando eu digo que você é um dos caras mais brilhantes que eu conheço na área, sabe, Matheus? Eu acompanho a tua história e é até uma honra você, tipo, lembrar disso com carinho e como parte da sua história, velho, porque faz parte da minha também. Por mais que eu não tenha seguido na área, eu respeito e tenho muito apreço pelos meus colegas e acompanho vocês, né? Torço dentro das minhas limitações. E, cara, que prazer você lembrar dessa história com carinho. E Canamaro era especial, velho. Grande abraço pra todo mundo que estiver assistindo que lembra dessa época. E é isso, pessoal. O Galinho chegou aqui, então antes do Caio dar continuidade ao nosso episódio, pessoal, eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de eu ter aberto aqui o episódio. Ô, Gabriel, prazer. Diretamente aqui, é a primeira vez que eu abro, já participei da bancada e participei do Futebol, mas é a primeira Valeu, vez. Gabriel. E foi Pessoal, top, viu? Vocacionado. Muito obrigado, mas assim, com vocês do lado fica fácil, não tem como. Galinho, Obrigado, mano. estamos a todo posto aqui te esperando. E aí? Conduza prazer, o leme do mano. nosso querido farol, meu Legal. querido. E aí, meu bem? Tudo bem, você? Beleza? Você não, parecendo o Faustão, cara, apresentando. Ô, Essas pernas aí, pô. E aí, Caião, bem? Grande galo, beleza? Legal. Pô, se quiser sentar naquela cadeira ali também, tá à vontade. Se quiser sentar naquela cadeira ali também, Cara, não sei, tá? Fica ali já. Ah, coloca fica à vontade aí, mano. Pô, vamos completar essa mesa aí. Cara. Só tem doutor aqui hoje, cara. São autoridades. Só autoridade. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Certo. Graças a Deus, tudo Pô, ótimo. que bom, cara. Galera, agora foi ver pro Caio, né? Agora se você de Então, na falar. verdade, antes de eu falar, eu queria dizer que assim, o Matheus eu não conhecia ele, eu tô conhecendo o Matheus hoje. E, cara, é legal saber da sua história, meu. Muito bonita essa sua proximidade aí com o direito. Então, o que dizer desse cara que eu tô conhecendo agora, mas já considero pacas? Não, Cara, minha história é mais direta, com certeza mais curta que o do pessoal aí. O que aconteceu? Quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar lá na Itália, meu. caraca. A minha irmã, ela tinha uns corre lá pra trabalhar em cruzeiro. Aí eu falei, meu, que oportunidade legal, né? Sair pra fora, conhecer uns lugares, aprender umas línguas. E eu não tinha nunca trabalhado na minha vida. Então, imagina um molecão, tinha acabado de sair do colégio, 18 anos, puta tapa na cara. E aí cheguei lá e tal, fiz um ano, fiz um pezinho de meia, voltei. Aí qual que foi a minha brilhante ideia de fazer faculdade? Muita gente não sabe disso, muitos colegas não sabem, mas eu tenho formação publicitária. Eu fiz a faculdade de publicidade inteira na Unisantos. E eu me desencantei porque a área aqui em Santos da publicidade, pelo menos na época que eu fiz, era muito pequeno, né? E tentei ir pra São Paulo, tava tudo muito difícil e tal. Bom, enfim, eu terminei a faculdade porque eu sou taurino, eu sou daquele tipo de cara que gosta de terminar as coisas, né? Não gosta de coisa parada no meio. Signo nas coisas. Aí eu tava completamente parado, não tava conseguindo trampo de jeito nenhum. Já tava distribuindo o currículo em shopping, porque eu precisava trabalhar, né? E já tava conseguindo umas entrevistas. Eu ia começar a trabalhar em shopping lá no Praiamar. E aí chegou meu irmão, advogado na época, o escritório dele já tinha uns 15 anos, uns 15, 16 anos aí de existência, advogado trabalhista, fera, Dr. Carlos Augusto Parisiani, queria mandar meu abraço pra ele. E ele chegou pra mim e falou o seguinte, Caião, bons ventos me trazem, ao invés de você trabalhar em loja e tal, por que você não vem trabalhar pra mim, que a minha estagiária tá saindo fora? E ele foi, não me ofereceu nem o salário de estagiário, me ofereceu um salário até maior, mais generoso, porque ele queria me dar um incentivo. E eu fui lá com ele. Trabalhei lá um aninho com ele. Eu nunca tive nenhuma proximidade com o direito. Na verdade, eu tinha até um preconceito. Eu achava aquilo tudo muito chato, né? E quando eu vi ele trabalhando, eu fazia uma parte administrativa, mas eu tinha contato, né, com os clientes, atendimento e tal. Aí chega de defensoria, pô, doutor, tô com uma treta criminal aqui, vamos resolver. Ou então, pô, tô com um problema lá na firma, vamos resolver. E foi vendo a paixão dele, principalmente na área de direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, gente, não é simplesmente, defender direito, procurar aquilo, procurar fazer isso, fazer assado. Direito do trabalho é também um direito social muito importante. Você está fazendo um serviço social, né, para a sociedade, o trabalhador pobre, o trabalhador humilde, que tem o seu direito pisoteado aí, pelas empresas que a gente sabe que a grande maioria não faz essas coisas certas. Então, eu vi a paixão dele, e foi nesse momento que eu me senti apaixonado também. Falei, eu acho que eu me daria muito bem fazendo isso.
se eu já tô sentindo essa energia vendo o cara trabalhar, imagina se eu for lá com ele. E aí, quando virou o ano, eu falei, e aí, Caião, o que você vai fazer da sua vida? Ah, acho que eu vou fazer direito, né, meu irmão? Meu Deus. Fazer direito. Entrei na faculdade, continuei trabalhando com ele, cara, e ó, só felicidade. Hoje eu tô, com certeza absoluta, posso dizer que eu tô trabalhando com o que eu gosto, com o que eu quero, com o que eu amo. E é isso aí, bola pra frente. Agora esse é o limite, né? Pô, Pra cima. O Caio é o cara das frases de efeito. É. Ele gosta de terminar a pontuação sempre com um negocinho. Ele conseguiu botar signo, Orkut na mesma frase, cara. E a frase do coach motivacional no final. É de vocês, né? Entendeu? Cara, Julião devia bombar no Orkut. Mas... Celebridade. Eu amo, adoro o Julião, a comunidade. Essa comunidade, né? Ó, aproveitar aqui só, cortar um pouco a resenha, que vai dar 8h30. Eu prometi pra minha filha que 8h30 dar um beijo pra ela. A Maria tá assistindo com a minha esposa Natália. Um beijo pros amores da minha vida. Filha, papai te ama. Já estamos aí. Aí, ó. Ela deve estar morrendo de vergonha, que eu conheço. Daqui a pouco a gente libera o papai, fica tranquilo. Daqui a pouco ele tá em casa, ação e salvo. Cara, primeiramente gostaria de me desculpar por estar com a camisa do Santos aqui. Cara, todo mundo bem trajado aqui. Imperdoável. É que eu vim na alegria e na tristeza, sabe? Eu tive ontem. Ontem foi cabuloso, eu tive que usar essa camisa, mas enfim. Galera, vocês se formaram, foi uma história bem bonita, vocês contaram de passagem. Assim, eu fui acompanhando o caminho enquanto tava vindo. Cara, como é que foi depois? Assim, você se forma, é difícil você ingressar no que você quer, né? Assim, você, engenheiro, próprio advogado mesmo, é difícil ingressar. Você vai fazer algumas coisas antes para depois conseguir uma oportunidade. Como é que vocês conseguiram rápido? Como é que foi a parada? Essa é uma grande. Assim, eu vejo na faculdade, a gente na área acadêmica, eu sinto muito do próprio aluno, às vezes na graduação, dá aquele desespero. Faculdade está acabando e agora? O que vem? Né? E o pessoal fica assim, precisa arrumar um estágio, né? O Matheus estava falando aqui agora, como é que eu vou fazer? Eu tive a sorte de já estar dentro do escritório, de dar continuidade, mas também tive uma responsabilidade que eu falo que é um pouco maior. Porque muitas vezes a gente escuta assim, começou com o pai, tá lá, só que assim, o desafio é maior porque você, assim, para mim, pelo menos o que eu pensava, eu falava assim, olha, o meu pai, tudo que a minha família tem, nós devemos advocacia, tudo, e graças a Deus nunca faltou nada. Só que sempre com muito suor, com muito trabalho, com muito amor e muito esforço. Nunca veio nada fácil. Só que a partir do momento que você começa a entrar no escritório, a minha responsabilidade qual era? Olha, manter a obrigação. Aumentar meu sonho. Então eu sempre tive, assim, olha, a porta que está aberta eu não posso deixar fechar, senão vai ser uma decepção muito grande. E ao mesmo tempo eu tenho o sonho de dar continuidade, de aumentar um pouco as características do escritório. Hoje a gente faz no escritório coisas que não fazíamos há 15, há 20 anos atrás. E isso é uma coisa que era meu desafio no momento. Mas o que eu falo, a mensagem para quem está entrando, para o jovem advogado, isso eu sempre falei na graduação, gente, quem escolhe a faculdade de Direito, eu não vejo outra profissão com um leque de oportunidades tão grande como a faculdade de Direito passa. Olha, assim, você está na faculdade de Direito, você tem gente que você vê aluno e fala assim, olha, eu não quero nada, só quero diploma e depois fazer alguma coisa, mas o direito é importante para qualquer profissão. Não, eu tenho o sonho de militar na área trabalhista, por exemplo. Não, meu sonho é área criminal, por exemplo. Não, eu gosto muito de esporte, camisa do Santos, eu quero ir pro direito esportivo. Pensei muito. Hoje em dia, a gente fala até de direito espacial, gente. Tem contratos que envolvem satélite no mundo inteiro. E fora isso, fora a advocacia, você tem concurso público, você pode ir para magistratura, para defensoria, para MP, né, para concursos que envolvem o Poder Judiciário. Ou seja, oportunidade não falta. O que eu falo pra galera, assim, faça aquilo que você gosta, faça aquilo com amor, porque espaço tem. O bom profissional, porque esse mercado que assusta a gente nisso. Eu vejo muita gente falar, advogado tem muito. Tem, como tem muito médico, como tem muito dentista, como tem muito publicitário. Agora, o bom profissional, ele tem espaço no mercado, porque o mercado que vai falar, esse cara é bom, eu vou contratar. Então, assim, quando você faz aquilo com amor, quando você faz aquilo com paixão, com vocação, não tem que ter medo, tem que ir lá dar a cara e ir pra cima aí. Estamos aqui, ontem a gente estava brincando, Girão, lembro de você numa aula magna, contando um caso que aconteceu, que eu conto, parece que é piada em sala, não, aconteceu comigo. Eu falo assim, nunca pensei que depois de 20 anos no caso que eu contei, eu devo ter contado há uns 10, 8, não sei, mas assim, marcou, influenciou. E eu vejo assim, quando eu olho, amigos hoje, colegas advogados apaixonados como eu sou até hoje. Gente, eu tô há 27 anos no escritório, parece que eu tô há um ano, porque todo dia eu acordo e penso, o que eu posso inovar aqui no escritório? O que eu posso... E assim, claro que às vezes a gente acorda cansado, claro que como toda profissão, às vezes fala, putz, chega, não, mas assim, isso é muito pequeno perto de todo o contexto. Sim. Então assim, a mensagem que fica, faculdade é sensacional e a profissão tem um leque
enorme. A gente até brinca. Ah, Jean, mas eu não gosto de direito do trabalho, vai pro crime. Ah, eu não gosto de direito criminal, vai pra previdência. Ah, eu não gosto do direito esportivo, eu não gosto de previdenciário. Eu não gosto de nada. Pô, então vai, você tem sorte de morar em Santos, vai pra praia, pô. Olha, eu vou pra praia aqui, então uma cidade privilegiada. Mas, brincadeiras à parte, eu sou um eterno apaixonado. Nossa. Pô, Matheus, teve dificuldade, mano, quando você saiu da facu? Falou, pô, vamos lá. Tive bastante. É assim, o direito ele tem muitas possibilidades mesmo. Você pode ser delegado, você pode ser defensor, pode ser juiz. O problema é que é tanta opção que você fica um pouco perdido, assim, quando você Pô, acaba de se formar, né? E eu fazia estágio, né? E aí quando eu me formei, tive que sair do estágio. Eu passei na OAB antes de me formar. E aí, quando eu passei, foi um drama, né? Porque você sai daquela condição de universitário para desempregado. o drama Por mesmo. mais que eu fosse advogado, né? Eu ainda não tinha... Eu tinha feito estágio, assim, muito tempo. Eu fiz estágio na Defensoria Pública, no Ministério Público, no Escritório Caramaro, no MPF, na DPU e na DPE, né? Defensoria Estadual e Federal. Eu sempre fiz estágio porque eu precisava me manter. E isso eu digo para o pessoal aí que está passando por um momento difícil e sente dificuldade de pagar a faculdade ou de se manter. Olha, as portas abrem quando você menos espera, né? Como o Gabriel, num dia assim que... eu fiquei tão emocionado esse dia. Foi do nada, né, Matheus? Porque era um dia assim que minha família falou, olha, a gente tá te ajudando, mas, cara, tá difícil. E assim, você vai ter que arrumar alguma coisa aí. E eu já tava naquela situação assim, cara. E para mim a responsabilidade era grande, porque assim, se eu falei que eu ia fazer direito, eu falei, eu só saio daqui formado. Sim. Eu só vou sair daqui formado e aprovado na OAB. Eu não vou voltar para minha cidade sem o... Agora sim, eu sei que a vida ela tem surpresas. E eu já tive um amigo que morou comigo em República, que infelizmente ele teve que trancar um curso por uma situação que a mãe dele teve câncer, tem situações que realmente não depende só da gente. Eu acho que 50% depende da gente, os outros 50% são as circunstâncias. Mas se a gente acreditar, as pessoas percebem o nosso esforço e dão a oportunidade, como o Gabriel viu, era uma vaga de estágio, inclusive foi uma coisa curiosa, né? Porque ele me indicou para um estágio que ele ia fazer a prova também. E acabou que eu entrei primeiro do que ele. Mas foi uma coisa assim de amigo mesmo. E depois, quando eu entrei, eu falei, pô, tem esse amigo meu aqui, chama o cara. E aí ele entrou Isso é também. raro, hein, velho? Isso é raro. E assim, a parceria, ela nunca atrapalha ninguém, cara. Ela só ajuda. Sim. E quando eu me formei, eu entrei nesse drama, assim, não tinha emprego. Mas assim, durante a faculdade, teve um grande advogado aqui de Santos que era uma referência pra mim, que era o Malavasi, o Eugênio Malavasi. Nossa, irmão, mano. Ele Boa demais. assim, é uma Os inspiração. melhores criminalistas do Brasil. Então eu sempre quis fazer estágio com ele. Uma vez quase deu certo, mas aí por um pouco não deu certo. Eu fiquei muito triste, muito arrasado, porque era mais por poder ver uma pessoa tão bem sucedida trabalhando, e eu aprendi muito, assim, quando eu tive... E aí, quando eu me formei, eu continuava mandando mensagem pra ele, enchendo o saco toda hora. Eu disse, ele não Matheus tinha é uma chato, vaga, não tinha chato, uma vaga. moleque chato. Aí- É determinado, né? Mas assim, aí ele Vou falou, colocar pô, melhor não a palavra. tenho, cara. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu fui distribuir currículo em escritório em Guarulhos, porque eu não conhecia ninguém em Guarulhos. Assim, tipo, minha família é de Guarulhos, mas eu já morei em vários lugares e estava 5 anos em Santos. Não fiz faculdade lá, não conhecia nenhum advogado. Nossa. E aí eu falei, cara, seguinte, desempregado eu não vou ficar. Aí fui de porta em... E assim, ainda não tinha cliente, né, que me procurasse. Fui de porta em porta entregando currículo e me chamaram no escritório. Aí eu entrei no escritório em Guarulhos e passou uns 2, 3 meses, eu recebi uma ligação, aqui é do escritório do Malavasi. Eu falei, não acredito. É Já tinha nada. perdido a esperança. Aí me chamaram, eu trabalhei um tempo lá no Malavasi, que foi assim a época que eu mais aprendi, que eu mais descobri o que eu queria, assim, porque eu sempre gostei de falar, né? Isso era uma coisa que me fez ir pro curso do direito, né? Porque eu sempre, assim, cresci em ambiente de igreja, né? Evangélica. E na igreja você tem contato com grandes oradores, assim, pessoas que falam muito bem, né? Conheci pastores que, assim, têm uma oratória... Para mim, o melhor orador que eu já vi falar é um pastor que chama Ricardo Gondim, por exemplo. Ele, para mim, ele consegue misturar um negócio muito afetivo, muito emocional, mas ao mesmo tempo muito bem estruturado, assim. É impecável a linha de raciocínio dele. E outros, tem padres também. Hoje em dia,
eu não sigo nenhuma religião, me considero mais católico, mas tem grandes padres que têm discursos, assim, maravilhosos, né? O Sermão do Monte, do Padre Antônio Vieira, é uma aula, né, de oratória. Então, mas a religião me influenciou um pouco aí procurar essa área por causa dessa questão da fala, né? Legal. E aí o Malavasi também é um grande orador de júri e tal, por isso que eu quis fazer estágio com ele, depois depois de formada, divulguei um tempo no escritório dele, e ele me deu uma oportunidade que abriu muito a minha mente, assim, que era ir todos os dias para o tribunal acompanhar julgamento. Só que nessa oportunidade eu vi grandes advogados, assim, famosos em São Paulo, todo mundo, né? Gente da USP, da PUC, assim, os melhores advogados de São Paulo eu vi lá na minha frente fazendo sustentação oral. E aí eu fiquei esse tempo lá no escritório do Malavasi, depois eu fui para um outro escritório e aí eu entrei assim numa depressão, numa chateação. Depois que eu saí do Malavasi, no Malavasi eu tinha muito esse negócio assim, me empolgava, né? Porque eu vi assim, o próprio exemplo dele, né? Eu não sou amigo pessoal dele, mas assim, é uma pessoa que profissionalmente me inspirou bastante. Porque assim, eu via que ele acordava todo dia cedo e todo dia ele mandava uma mensagem: estou comprando os pães. 6 horas da manhã ele comprava os pães e levava pro escritório. Eu falei, meu, é isso. O cara tem uma rotina muito séria, assim, de trabalho, de compromisso com quem contrata ele. Dormia 8 da noite, né? Ia pra São Paulo. Então, isso me influenciou muito. Eu falei, poxa, isso me motivava, assim, toda a equipe lá, o Marquinhos. O Marquinhos é um excelente advogado, um cara... Marco Magalhães, todo mundo lá. Enfim, aí depois que eu saí, eu entrei num escritório que foi a primeira vez que assim, eu tinha carteira registrada e tal, tipo, umas coisas bacanas, mas eu entrei num problema pessoal, assim, numa crise pessoal e tava querendo, assim, eu entrei numa depressão mesmo, eu perdi o brilho pela advocacia, eu falei, cara... Não dá, cara. Nada vai me prender aqui, porque senão eu tô feliz. E não era nada, eu não tô falando assim, não era nada com eles, era uma coisa minha, assim, que eu enfrentei. Momento, né? Difícil. Momento que tem que passar e vira aprendizado pra gente. E aí, eu pedi demissão e aí foi outra crise, assim, porque eu tinha fazia pós-graduação no Mackenzie, né? Agora consegui terminar, mas tive que parar a pós-graduação. Fiquei com um monte de dívida. E aí eu falei, cara, é o seguinte, eu vou estudar para concurso. E aí, só que... Falou dívida, eu casquei porque é muito aí eu falei, pô, vou estudar para concurso e tal, mas... E assim, eu fiquei numa situação horrível, cara. Eu ando de skate, né? E aí eu lembro que um dia, assim, tipo... E eu tinha vindo de uma fase boa financeiramente e fui pro poço, né? E aí eu tava com o tênis todo rasgado, cara, puta, não tinha salário. Aí eu olhei assim, não, tem uma pista de skate lá em Guarulhos que chama Brahma. Eu li uma frase pichada assim: tanto o topo quanto o poço são necessários. Eu falei, cara, é isso. A vida é altos e baixos. Você tá bem e depois você toma uma rasteira, ou você passa por um momento que talvez eu acho que foi a exaustão de tanto esforço que eu tinha feito desde a faculdade. Chegou uma hora que eu cansei, assim, eu precisava de um tempo meu para me reestruturar. E aí eu comecei a estudar para concurso, mas aí a advocacia te chama, né? Porque assim, não adianta você dizer que é advogado, as pessoas é que tem que te ver como advogado. E aí vinha uma pessoa, primeiro caso foi sozinho, né? Foi um caso de violência doméstica, aí você faz. Aí um outro caso você vai fazendo, aí começa a te chamar, sem eu fazer nenhuma divulgação, né? E aí eu falei, eu vou precisar escolher, cara, porque eu não tô conseguindo estudar. Toda hora meu telefone tá tocando. E aí eu falei, cara, é o seguinte, velho, eu comecei a ver que eu fui ganhando alguns processos importantes, né? E, aliás, uma coisa que foi decisiva também para eu advogar, né? Foi uma situação um processo civil, inclusive, que acho que foi o processo mais difícil da minha vida, né? Minha mãe fazia doutorado na PUC, com uma bolsa de doutorado, e aí cortaram a bolsa dela. E aí, eu estava na faculdade ainda, fiz a petição inicial, e depois, como advogado, durante todo esse tempo, eu ia acompanhando esse processo, e aí a gente perdeu em primeira instância, e aí a minha mãe ia perder o doutorado, que já estava quase no final, e ter que devolver todo o valor que ela recebeu da bolsa. Meu Deus. E assim, aí eu Quando fui o caso é de família é muito mais pesado. Não, é né? complicadíssimo, cara. E aí eu fui fazer a sustentação oral, mas eu já tava, na época eu tava no escritório do Malavasi, que eu via várias sustentações orais por dia. E aí eu falei, pô, vou lá, vou fazer seguro, cara. Já tô perdendo.
Então, mas foi uma responsabilidade. Aí eu fiz a sustentação oral, pediram vista. Vista é quando a pessoa que está julgando ali, ela precisa de mais um tempo para estudar. E aí pediram vista, aí voltou para a pauta. Aí quando voltou, o segundo, né, o desembargador, o relator, já estava dando um voto negando. Eu falei, opa, peraí, eu tenho direito à sustentação oral, o processo voltou para a pauta. Ele falou, então, tá bom, doutor, vai lá, sustenta. Aí eu sustentei de novo. Aí o relator pediu vista. E aí continuou no julgamento estendido e a gente conseguiu virar o placar para 5-0, né? Foi no julgamento estendido. E aí minha mãe ganhou o processo. E aí ela ganhou uma boa indenização também, que foi o primeiro caso, assim, maior, assim, que eu ganhei, que também me deu aí... Depois, porque o processo demorou, né? Aí, depois que eu fiquei esse tempo desempregado, aí veio esse processo, vieram outros processos. Aí depois chega de E experiência, aí, agora é cara, advocacia. aí eu falei, agora é isso. Quais sinais pra ignorar, né? Pra falar, pelo amor de Deus, Não, você tem que aí fazer. eu vi que o meu negócio era advocacia. A advocacia me chamava. E uma coisa que, assim, só pra dizer assim, em relação à vocação, né? A vocação, ela acontece de dentro pra fora e de fora pra dentro. Você tem que se sentir vocacionado, mas as pessoas têm que te ver como aquele profissional ou te sentir vocacionado também. Sem cliente a gente não é nada. Então, se as pessoas não acreditarem que você é um advogado, né? Isso eu digo para os jovens, como eu, né? Se as pessoas não te veem assim, cara, vai ser difícil, porque você não vai... Você tem que convencer o outro e a si mesmo. E uma das coisas, assim, quando minha mãe me contou o caso dela, o que tinha acontecido, eu li lá os e-mails e tal, e falei, olha, foi eles que erraram, por causa disso, disso e disso. E aí minha mãe falou, poxa, eu tava tão triste, cara, e agora foi como melhor do que uma terapia pra mim, você ter me explicado isso. E esse é o papel do advogado, chegar do lado do cara e falar, cara, você não tá tão errado assim, olha essa situação aqui. Foram eles que erraram, entendeu? Ou, por exemplo, né, teve 2 júris, eu fiz 3 júris, 4 júris, né, mas eu considero mesmo 3, que eu fiz sozinho, né? 3 júris sozinho, e um caso o cara foi absolvido, 2 não, mas nos que não foram, a família chegou nos 2, né? E o último agora foi recente. A família chegou assim em mim e falou, cara, muito obrigado. A gente perdeu, mas perdeu com a alma lavada, porque você chegou lá e falou que ele não é um monstro. Ele não fez aquilo. Existiam circunstâncias na vida dele. Então, às vezes, o advogado, mesmo que você perca, ele é o cara que vai estar do teu lado. Por exemplo, no último júri que eu fiz, o cara foi condenado, mas 3 jurados estavam chorando na hora que foram votar. Porque, tipo assim, a gente vai te condenar, mas com amor, porque a gente entendeu o que você estava passando naquela situação. Então, tipo, isso pra mim é o papel do advogado. Você pode perder ou pode ganhar, mas se você conseguir se conectar com uma pessoa, sentir empatia por ela e defender o direito dela, isso para mim é ser advogado. É isso aí, Marcos. Porra. Que fique registrado que o doutor Matheus está emocionado ali, o olho lacrimejando. Falou do direito, esse rapaz já se emociona. O olho Ó. brilha, né? Não, tem uma época que eu quase chorei assim que ele falou da dificuldade, às vezes, mas enfim. Caio, não quero chorar. Não, ele ficou falando de vida de faculdade, porque, caraca, Cara. quem deve estar acompanhando da época da Unisantos, né, da nossa graduação, sabe, velho? Quantos perrengues que eu passei pra conseguir me formar. Você começa a Sou lembrar, Julião. mano, você começa a lembrar que você contou moeda pra comprar o salgado. Não, era pensão alimentícia, era minha situação de família. Então, pô, meu pai com problema financeiro, não tava conseguindo acompanhar, uma faculdade cara, né? A gente sabe que não é uma faculdade que, tipo, deveria ser, mas a gente sabe que é uma faculdade que realmente tem os gastos muito altos. E assim, pô, o professor Julião, entre outros professores naquela época, me deram um suporte, porque eu não conseguia fazer prova, cara. Eu não tava conseguindo nem assistir aula. Tava com os atrasos de mensalidade. Então, assim, quando ele começou a falar da parte emocional, tipo, financeira e tal, Nossa. todo esse caminho eu comecei a lembrar, né? Agora eu não tô na área, mas assim, eu vejo ele onde ele tá e é como se fosse o meu caminho também, né? Ele tá me representando lá, deu procuração pra ele. E uma coisa que o Matheus falou também que é muito legal é que às vezes você chega lá no seu cliente, aí você fala, poxa, amigo, ó, você não tá tão errado assim, você só tá meio errado. Por que ele tá falando isso? Porque às vezes você não defende gente inocente mesmo. Na verdade, as pessoas chegam pra gente, meu, como é que você vai ser advogado criminal? Inclusive o Matheus, na verdade, por ser criminal, ele tem muito mais propriedade do que eu pra falar isso, mas isso eu posso falar. Muita gente acha, pô, o cara é bandido. O cara é bandido, como que você vai lá, como que você tem a cara, a pachorra de ir lá defender esse cara? Eu ia perguntar isso. Na nossa profissão, gente, na nossa profissão, a gente não tá lá pra garantir a absolvição de ninguém. O advogado, ele tá lá no júri, por exemplo, pra garantir que o cara vai ter um julgamento justo, independentemente do resultado. Cara, então, poxa, com certeza, essas palavras aí do Matheus, super bem colocadas.
Agora a minha vez de responder a pergunta, é isso? É isso, papai. Ainda lembra, ainda lembra. Olha, pergunta na verdade, sim. Quando eu saí da faculdade foi difícil, porque quando você está estagiando num escritório particular, é mais fácil porque você se engaja, de repente você até continua no escritório. Eu estava num estágio público, tinha saído lá do meu irmão faz um tempinho, estava num estágio na Procuradoria-Geral do Estado. E quando você sai, não é que você vai ser efetivado lá, porque você tem que prestar concurso. Meu amigo. Então, Ué, peraí, mas antes de mais nada. Você faz a faculdade, você faz a prova da OAB, que já é uma prova do. Enfim. E tem que fazer concurso aí. tem que fazer concurso, tem que fazer concurso. Depende do que você quiser fazer, vai ter aquelas etapas, né? Vocês estão malucos. Cara, o bagulho é louco. Ah, segue o baile. É muito estudo, muito estudo. Mentira, não fica isso. Maluquice. Porque assim, quando você acabou de tirar sua OAB, você não tem cliente, você não passou no concurso, é tudo muito difícil. Às vezes você não está engajado no escritório, então você tem que correr atrás da bola. Sim. Uma coisa também que o Matheus falou que é muito legal, eu comecei a atender um cara, aí peguei a ação dele, daqui a pouco veio mais um, e é isso mesmo, Matheus, porque assim, pra Vai quem não sabe, indicando, né? aqui, nos Estados Unidos é muito normal você ver, por exemplo, advogado na televisão. Olha, você quer processar o seu chefe, você quer processar o seu vizinho? Vem aqui procurar, né? O Better O Call Saul. advogado do povo, o cara no outdoor, né, apontando, você precisa de advogado. Lá é muito toda liberal. Mas aqui no Brasil, existe uma limitação ética muito grande, meu. Você não vê propaganda de advogado. Tem muitas regras assim engessadas na OAB, né? E a melhor propaganda do advogado é o boca a boca. É a propaganda que o seu cliente vai fazer para outra pessoa e assim vai atraindo, assim você vai construindo seu castelo. E comigo tava muito difícil, meu, porque eu não tinha cliente, não tinha engajamento. Por mais que meu irmão seguisse firme e forte aí com o escritório dele, eu queria não ficar na sombra do cara, né? Queria tirar meus próprios passos. E aí o que aconteceu foi o seguinte: estudei para concurso e eu sou muito estudioso. Não parece com essa minha carinha aqui, mas eu sou muito nerd. Cara, tua carinha de nerd mesmo. Tirar o terno e jogar o LOL. Não, cara. Como é que não parece? Como é que não parece? Quem presta advogado é o senhor, doutor. Só que é o seguinte, concurso, gente, concurso público hoje em dia é muito concorrido, tá? Ah, bom. E assim, eu estudava muito, assim, 8 horas por dia, aí me dava na telha, eu esticava e fazia umas 10, 12 horas, porque eu não tava fazendo nada em casa, só ficava estudando, e era isso aí, de segunda a sexta, tava assim. Evitava sair. E eu consegui me sair muito bem em vários concursos, mas eu fiquei num limite, assim, às vezes não ser aprovado, sair pela faixa de corte por uma questão, por duas questões, e isso frustrava demais. Então, eu cheguei à conclusão que concurso público é legal, se você tem esse tempo, esse privilégio de investir tempo para você estudar, cara, vale a pena. Entrar numa magistratura, no Ministério Público, são carreiras super prestigiadas, mas às vezes simplesmente, ô Galo, não é o teu perfil, meu. Às vezes não é o teu perfil. Exato. Às vezes, assim, você tá estudando, você vê que você consegue, só que, cara, não é o teu perfil. Sim. E aí, eu falei, não, eu vou advogar, eu quero fazer o que eu gosto, né? E aí, o que a gente começa a fazer? A gente começa a recorrer aos colegas, porque como o Julião falou, aqui é união. A comunidade da advocacia, gente, isso aí é muito legal, né? Normalmente, assim, em geral, os advogados, eles são muito unidos. E sempre alguém conhece alguém. Então, o meu irmão, que eu não queria trabalhar para ele, ele começou a trocar umas figurinhas, porque ele trabalhava lá em Praia Grande há muito tempo. Eu acabei parando no escritório do Dr. Thiago Garcia, queria mandar um abraço pro Thiagão. Grande Thiago. Thiago. E o Thiago, ele me acolheu assim de um jeito, gente, porque era um advogado, embora ele soubesse que eu era técnico, porque eu já mostrava um pouco do meu trabalho para ele não tinha muita confiança na minha experiência, né? Até porque eu não tinha mesmo, eu tinha acabado de tirar o AB, né? Um ano de formado, mais ou menos. E aí, como é que vai ser esse desafio? Vou te colocar aqui para trabalhar no meu escritório. E depois de um tempo, Caio, parabéns, você saiu muito bem. E eu quero você fechado aqui comigo pra gente resolver aqui. Eu tô te dando na mão para você cuidar comigo o trabalhista do Garcia Advogados, que, cara, não é pouca coisa. Nossa. É coisa de louco, é muita responsabilidade. Somos, graças a Deus, aí, estamos muito bem. Somos um dos escritórios mais prestigiados da cidade, principalmente em termos de direito do trabalho. Tem o Mechan aí, ó. É verdade. É um gênio, mano. Na verdade, não era essa a intenção, foi marketing espontâneo, tá?
Mas é... Tá valendo também, pô. Então, Mas é isso aí, gente. Na batalha, olha, fazendo audiência direto, correndo atrás da bola, mas demorou para me encontrar. E o que eu tenho para dizer pro jovem advogado que às vezes se vê meio perdido, sai da faculdade, cara, tem várias formas, tem várias armas, né, nas nossas mãos, em questão de sentido, poxa, faz um engajamento na rede social, né? Porque o que a gente pode fazer, a gente não pode fazer propaganda, mas a gente pode fazer um post tirando dúvida. E assim, esses posts são oportunidade. Olha, você bateu o seu carro, que não sei o quê, você sabe qual que são os seus direitos? isso. Você sabe quais são os seus direitos de férias, que não sei o quê, como é que tem que fazer, os prazos para você tirar férias, o teu patrão, será que tá te pagando certo? Às vezes você faz um post de engajamento, você faz um negócio de consumidor. No começo desse escritório também eu fazia muito consumidor, eu era meio que um clínico geral lá. Caramba. Então, você faz um negocinho de consumidor, Black Friday, não seja enganado. E o pessoal vem falar com você, vem te perguntar. Poxa, vem fazer uma consulta aqui no escritório sem compromisso, conversa. Ou então, às vezes você não tem um escritório, simplesmente tira a dúvida do cara lá, entra com a ação do cara. Você vê uma oportunidade lá, você fala, olha, amigão, essa sua passagem aérea aí que os caras atrasaram seu voo, você tem direito a dano moral. Olha. E assim começa. Então, Aí quando gente, tu vai ver, do fundo tem uma ação que dá outra, é o pedido que dá, e Exatamente. aí. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Eu falo bastante lá, o pessoal do escritório também falou na mesma linha. Porque onde você sai de manhã, você pega um ônibus, 8 horas da manhã, tem uma relação ali jurídica, direito do trabalho, às vezes, o motorista ou de alguém, você está numa cantina, num restaurante, tem uma relação. Então, assim, o direito ele é muito dinâmico. Demais. Então, e uma coisa acaba puxando a outra, né? Uma coisa acaba puxando a outra. Você atende bem o cliente, ele indica para outro, às vezes um amigo indica, às vezes um familiar, começa muitas vezes naquela advocacia familiar, que um parente acaba ajudando, como foi o seu caso, o meu início também, né, com meu pai. E O próprio importante, cliente, né? mas importante é acreditar, gente. Importante é acreditar, entender que o mercado está aí. O mercado é saudável, não é saturado, porque é o mercado que escolhe o bom profissional e afasta aquele que Sem não dúvida, tem condição de sem trabalhar. E bola pra frente, não tem jeito. Ou então você coloca seu terninho, coloca sua roupinha social, você que é mulher, você que é homem, vai lá na porta do mercado, tem uma pá de, no supermercado mesmo, tem uma pá de gente, tem uma pá de gente doida pra botar no pau o supermercado, é show de bola, cara. Gente e tal. aí já é Pessoal- pegar, aí já é meio captação, mas eu ando com um cartãozinho no bolso. Meu A amigo, pescaria braba, tá ligado? Vem no laço. o que tem de surfista prateado no supermercado, os caras querendo escorregar lá, mano. Eu já tive, assim, porque né, depois que eu saí do escritório que eu trabalhava, eu tive que fazer, na verdade, muitos processos cíveis, né? Tenho uma atuação forte no cível também. Mas, assim, uma coisa que já aconteceu bastante é, por exemplo, o Uber, né? Eu uso muito. E aí, o cara me vê de terno, você é advogado? Aí a pessoa começa a falar, não, porque tal, aconteceu isso, o cara bateu no meu carro, não pagou. Todo Isso mundo acontece. Todo mundo tem problema. Direto. Tem jeito. Assim, e muitos pedem meu cartão, outros viram cliente, ou mesmo que não vire, mas assim, tipo, vem muito nas oportunidades do dia a dia, né? Eu acho que assim, quando você se vê como advogado, você passa essa imagem também. E aí as pessoas, elas têm problemas. Agora a questão é se você é uma pessoa confiável, não só confiável do ponto de vista ético, porque tem muito advogado que faz coisa errada e aí é complicado. Se você é confiável tecnicamente também, se você sabe resolver o problema da pessoa. Isso aí. E se você... Eu acho que o advogado ele tem um papel um pouco de amigo, assim, sabe? Porque a pessoa vai abrir a vida dela. Ela não vai abrir a vida dela para qualquer um. Exatamente. Entendeu? Como um psicólogo, um médico. E às vezes é uma questão também um pouco emocional, porque eu tenho uma visão que é o seguinte, cara. A advocacia é um serviço como qualquer outro, entendeu? A gente fala que é um serviço mais nobre e tal, mas ele é um serviço. De uma forma ou de outra. Então, quando você acolhe a pessoa que chega ali com um problema para você, claro que você não pode ir lá procurar o cara, mas a pessoa vem te procurar e você acolhe e cria uma conexão com essa pessoa, uma relação de confiança para ela abrir os problemas da vida dela, abrir o íntimo da vida dela, aí você vai ter... Agora, se você, por exemplo, eu não tenho horário assim, qualquer horário, de madrugada, se o cara me ligar, eu vou atender, vou responder na hora. Domingo, agora tem gente que tem aquela mensagem automática, sabe? Eu acho que não funciona. Manda mensagem, você mandou mensagem, eu vou te responder na segunda-feira. Cara, até segunda-feira o cara, principalmente no criminal, já era. Até segunda-feira, meu amigo, o cara foi preso na sexta-noite. Mas o problema é inadiável.
Eu tenho essa visão, assim, de que você tem que, prestar um bom serviço, ser uma pessoa disponível e um amigo, né? Porque, assim, eu, por exemplo, quando vou no dentista, às vezes tenho medo, ou quando vou no médico, você quer um cara que te dê um conforto. Fala pro cara, tá tudo bem, não vai pagar o doer nada jantar. e tal, não sei o quê. Tipo, você tem que criar O dente deixar a perdeu, mas pessoa- tem dentadura, né? Pergunta, aproveitando esse assunto, cara. É importante pra caramba identificar e ter essa relação com o cliente. Mas eu queria saber de vocês, na prática, porque eu acho que se eu realmente fosse seguir na área, eu ia ter muita dificuldade em relação a isso, cara. Até que ponto vocês têm que ceder e dar conteúdo ou instruir de alguma forma a ponto, vamos supor, aquela consultoria grátis e a partir daqui, entendeu? Como é que vocês identificam essa... Porque deve ser uma coisa muito complicada na prática, né? Em que A momento faculdade pra não- cobrar, né? A faculdade não explica isso. Em que momento você tem que captar e cativar o teu cliente, o teu possível cliente, e até o momento que você... Opa, a partir daqui é consultoria, então vamos acertar. Como é que vocês fazem em relação a isso, na prática? Porque assim, a atividade privativa da advocacia não é só litigar, né? Assessoria e consultoria são Exatamente. privativas do advogado. Mas o cara E fica às bravo às vezes vezes, o né? litígio começa com assessoria, às vezes com uma simples consulta, que dá inclusive o nosso dever de sigilo, né? Porque numa consulta a gente tem inclusive o dever de sigilo, às vezes porque a gente não quer continuar com o patrocínio. E nem por isso a gente pode abrir mão do nosso dever de sigilo, que é um direito também nosso na classe. Mas o que eu acho que o que acaba diferindo um pouco assim é o primeiro contato, a confiança que você consegue passar e principalmente aquela ideia, porque tem muitas vezes que pessoas chegam no escritório que você fala assim, bom, peraí, eu quero te ajudar, eu quero resolver, você tá com um problema, eu quero resolver. Só que tem gente que chega que quer brigar. Diz, peraí, eu sou bom de processo, não sou bom de briga, você quer brigar? Vai ficar brigando em 10 anos, beleza. Brigar ou resolver, né? Então assim, e tem gente que às vezes o intuito da pessoa, porque envolve, às vezes, questões afetivas, questões familiares, às vezes rancor da relação interpessoal, né, que é muito difícil. E o ser humano, às vezes, fica com aquela angústia e quer descontar dentro do papel, no processo, levar para o judiciário, pegar um terceiro que não tem nada a ver com aquilo, tem que resolver uma situação que deveria ter sido resolvida muitas vezes em casa. Então é muito difícil você conseguir passar isso para o cliente, falar assim, o melhor caminho é esse. E às vezes falando o que você entende como o melhor caminho, ele não é o que ele quer ouvir, ele vai lá e procura outro, que vai, às vezes, acaba entendendo que o litígio é o melhor. Então, assim, essa dificuldade naquele primeiro momento, naquele primeiro encontro, eu acho que o mais importante é você passar o quê? Confiança, sempre, conhecimento daquilo que você está fazendo, né? Sempre estudo diário na nossa profissão, eterno. E principalmente mostrar que você quer o que é melhor para aquela pessoa. Olha, às vezes o caminho que você está procurando não é o mais adequado nesse momento, porque envolve outras pessoas. Isso aí vai ter um peso lá na frente, vai ter um custo lá na frente. Eu não estou falando custo financeiro, não, estou dizendo custo, às vezes, emocional, familiar, às vezes que seja com um amigo, com uma empresa, ou com irmãos, às vezes a gente vem, infelizmente, brigando, né? E eu acho que isso é o mais importante, a gente conseguir nesse primeiro momento transmitir confiança, conhecimento e principalmente que entende qual é o caminho mais adequado. Porque, gente, quer brigar? Vai, a gente é bom para resolver processo, não briga, não tem jeito. Julião, deixa eu tirar uma dúvida contigo. E aproveita que o homem daqui a pouco É bom que você não aniversário. souber, tem mais dois, né? É, Não vai nada. vamos pegar um pouquinho mais do Julião, porque daqui a pouco tem que ir pro aniversário. Tem Né, tá compromisso. tranquilo, gente. A resenha tá boa. Vamos Olha, lá. Não, mentira. Pô, Julião, E por acaso, meu vizinho matar alguém? um amigo do amigo Um meu. apartamento. O que eu devo... Um amigo do amigo meu. Pô, Julião, deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi um cara político, né, cara? Sim, já perguntaram, você é político? Eu falei, não, eu tive a honra e a oportunidade de defender a minha classe e a sociedade à frente da presidência da OAB. Assim, eu nunca tive, nunca pensei em ser presidente da ordem, nunca. Aí chegou um determinado momento, exercendo a profissão, tive o Dr. Marcelo Guimarães, umas referências para mim na advocacia, tem um grupo de amigos, assim, excelentes advogados, Dr. Celestino, Dr. Michel, me convidaram, eu, um jovem advogado, Julião, a gente gostaria que você fosse candidato a presidente. Eu falei, gente, que é isso? Não, doutor, não me sinto, né? Eu fui conversar com meu pai na época. Cheguei, pai, você não acredita? O doutor Marcelo estava com o sede do escritório dele, me convidou. Meu pai falou, vai. Eu falei, como assim? Eu não vai. Tem que ir. Você representa o jovem advogado, você representa a esperança, você trabalha na faculdade há um tempão, você tem muito a acrescentar. Eu já estou cansado, você está cheio de vontade. Lá eu lembro que eu voltei no dia seguinte, falei, meu pai já tinha, né, anuído, né, porque eu tenho uma relação, sempre tive uma relação muito aberta com meu pai. E aí, quantos anos tu tinha? Daí eu falei, eu tava com 12 anos de formado.
Eu tava com 32 para 33 anos. Novo pra caramba. Daí eu cheguei pro doutor Marcelo, eu tô lisonjeado com o convite, só que eu não me sinto preparado. Agradeço. Só que eu não tô falando não. Eu só vou com uma condição, que vocês venham todos comigo. Pegar esse pessoal, não, a gente vai estar com você. Falei, que bom. A primeira coisa que eu fiz quando entrei na presidência da Subseção de Santos foi montar o conselho institucional. Sim. Peguei o pessoal mais velho da vanguarda, que eu falei, ó, preciso deles do meu lado, mesmo tendo uma excelente diretoria, eu me sentia, e assim, um conselho que está até hoje, e que assim, que temos excelentes pessoas à frente, excelentes advogados, que envolvem aqui, representam não apenas a advocacia, mas todo o Brasil. Daí você fala assim, você foi pra política? Não, eu fui defender a advocacia, a sociedade, que é o papel da ordem. E por incrível que pareça, quando eu representava naquele momento o jovem advogado, e foi o nosso carro-chefe do nosso grupo, sempre a jovem advocacia, no primeiro ano de gestão em 2012, a minha maior dificuldade na frente do OAB foi a implantação do processo eletrônico. Eu tive que defender o advogado idoso, que não tinha familiaridade com o processo digital. Inclusive, Julião. Então, olha o desafio. Fui no Conselho Nacional de Justiça, fomos no tribunal, fomos, assim, tentamos de tudo. E falamos assim, ó, vamos ter que capacitar. E a advocacia Santos é uma cidade que tem muito idoso. E da mesma forma que tínhamos ainda muitos advogados idosos na época que precisavam da ordem. E eu, naquele momento, com aquele desafio, falei assim, olha, o processo eletrônico tá aí. Daí no segundo mandato, quando a gente já tinha a informática, foi tudo legal. E agora? Daí no segundo mandato, foi bom, esse mandato vai ser mais tranquilo. Fui para reeleição, daí tive um problema lá de administrativo com relação ao outro grupo que estava tentando a disputa política. Foi uma disputa eleitoral, assim, que foi um período que fiquei muito pesado, muito triste com a advocacia em alguns momentos. Mas, vamos lá, acredito. Daí veio o novo CPC. Daí agora tem o novo CPC. Daí agora, no ano passado, veio a informatização total do processo. Ou seja, todo dia a gente tem que estar pronto e disposto a falar assim, tudo bem, são dificuldades. A dificuldade no primeiro momento vai trazer facilidade lá na frente. Matheus, a gente estava conversando aqui agora. Falou, pô, Julião, e aí, essa dificuldade pós-pandemia, que momento louco, como é que foi pra você? Falei, cara, foi difícil como pro mundo inteiro. Agora, hoje tá muito mais tranquilo do que 3 anos atrás com o processo digital. Hoje eu faço reunião no escritório praticamente, grande maioria remota, e as que são externas, 90% remota. Né? Ou seja, antigamente eu ia fazer uma sustentação lá no tribunal, tinha que ser aqui 9 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite, para fazer uma sustentação em 15 minutos. Hoje, pô, eu almoço em casa, faço a sustentação e todo lá no escritório. Já tô no escritório, sustento, atendo. Tecnologia ao nosso favor. Então, assim, só que para preparar toda a classe para isso, é difícil. Daí o pessoal fala assim, você foi pra política? Não, eu continuo na advocacia, eu sempre fiz o que eu gosto, advogar e dar aula. Falo, advogar é assim, o amor, é o que eu gosto. E dar aula é minha terapia, né? Que eu falo assim, pô. E... Tivesse que escolher um agora. Difícil, bastante difícil. Assim, é uma escolha que assim, eu espero não ter que escolher. Agora sim, né? a advocacia eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu não me imagino fazendo outra Então coisa. vamos tirar a parte do amorzinho agora, que agora eu quero debate, agora eu quero treta. Sangue. Até agora Tá muito bonito, tá muito novela das nove. Tá muito novela das nove. Dale, Galinho, puxa as polêmicas aí. Galera, quando eu vou aproveitar essa questão política, cara, questão do interpretação de lei. Isso é um mito ou uma verdade? Que vocês podem debater entre si. Porque, por exemplo, vou até colocar o STF aí no meio. O STF interpretou a lei dessa forma. Às vezes eu escuto alguém falando isso, eu falo, como assim interpretou, meu brother? A lei tem... não é uma só, né? Minha Nossa Senhora, eu fiquei, mano, não é possível, cara. Que, enfim, existe isso mesmo? Vamos debater esse assunto. Como que é existe? gostosinho. Mas o problema é que assim, o que não falta no Brasil é lei. Então, às vezes, você vai por um caminho. Tem um professor na faculdade, que ele era juiz na época, e tem frases assim que acabam marcando a gente, né? Por exemplo, no marcou foi a calça Capri, né? Que hoje é o professor, grande desembargador, e falava assim: olha, quando eu pego um processo, o direito é tão dinâmico que eu olho a inicial, eu vejo assim, olha, o autor tem razão. Daí eu pego a contestação e falo, não, mas o réu tem razão também. E ele tem que julgar, tem que chegar e falar assim, olha, mas esse aqui tem a razão dele, amparado na lei. Uma lei dando amparo para a pretensão dele, e a outra parte, uma lei dando amparo na pretensão dele. Você fala assim, peraí, os dois estão com razão, o que eu faço? Vou ficar louco? Não. Sabe o que ele fala? Ele pensa assim, olha, eu fecho e penso no que é mais justo com o meu senso de justiça.
Tá? Em cima do meu centro de justiça, eu vou buscar o caminho jurídico. Porque se você falou do Supremo, vamos lá. A gente tem 11 pessoas que são o topo do judiciário no Brasil. Sim. 8, 11. Para discutir alguns assuntos, nem eles se entendem, vai 6-5. Nossa. É. Né? Então você fala, pô, de 11 não se entende entre 11. Imagina no Brasil inteiro a divergência de interpretação. Pô, na área trabalhista, então, tem estabilidade gestante. Quando o tempo ficou rodando, aí o desconhecimento do estado gravídico, afasta ou não, a empregada não sabia que estava grávida, o empregador também não, daí veio, chegou o cara, Meu o tribunal Deus. decidindo de um jeito. Daí por isso que a gente tem o quê? Algumas situações do Brasil, que olha, vamos sumular determinada matéria, tem a súmula vinculante para tentar pacificar conflitos e não dar insegurança jurídica, que é o grande problema do nosso judiciário, porque por muitas vezes a população se sente segura. Ah, o que vem? Eu não sei. Às vezes a gente já tem o cliente no processo e fala assim, olha, tem os dois caminhos, pode interpretar dessa forma ou do outro. E o cliente quer sempre que seja interpretado da forma que ele é mais favorável. E joga isso no nosso colo, pelo que aquilo que a gente vai buscar. Mas essa questão que você falou, assim, Galil, é o que a população sente. Fala assim, pô, mas por que tanta lei? Por que tanta discussão? Não é tão simples. Às vezes o que é certo ou errado, dependendo da forma como você enxerga, pode não ser tão errado ou não tão certo. Né? É o que ele acabou de falar no júri. Pô, mas o cara foi lá, cometeu, sabia que estava errado. Claro que todo mundo tem direito a uma boa defesa, um contraditório, a ser julgado de forma justa, mesmo sendo eventualmente penalizado. Ó, mas eu não 30 anos, aqui é 15, é mais adequado, eu tenho uma ressocialização, vamos tentar ressocializar essa pessoa que estava com problema de vulnerabilidade naquele momento. Então, o que a gente não pode, que eu falo sempre, sim, voltando aí ao amor da forma apaixonada, platônica, o que a gente não pode deixar de acreditar. Tá? Porque o judiciário é muito importante para a nossa democracia, com todos os defeitos que o judiciário tem. Tá? Como advogado, é muito importante para a nossa democracia, com todos os defeitos que a advocacia tem, como a medicina. Então, assim, vamos respeitar cada profissão, vamos respeitar principalmente as nossas instituições e acreditar no que a Constituição prega, que é a harmonização entre os poderes, que é o que, infelizmente, a gente não vê no dia a dia. A gente vê cenários aí, infelizmente, não estou dizendo nem agora, há 20 anos para cá, sempre foi assim. A gente vê brigas, às vezes, políticas interferindo no dia a dia da sociedade com quem está ali que não tem nada a ver com aquilo. Às vezes o cara só quer o quê? Só quer acordar e trabalhar e ele não consegue trabalhar porque não tem oportunidade de emprego. Então, essas políticas que a gente fala sociais que acabam chegando, às vezes, na hora de interpretar uma norma, que cai no colo do judiciário. E a gente tem que acreditar sempre que a decisão que é dada é aquela mais adequada e mais justa. E se não for, recorra. Última questão, que o nosso tempo está indo pro Beleléu. Então, política e a área de advocacia, cara. Política, eles se chocam. Tem alguma coisa que, assim, por exemplo, a política envolva na questão do direito, que isso vai se chocar, por exemplo, algum interesse político, alguma coisa do tipo. Essa questão até da própria interpretação, que a pessoa, de repente, pode interpretar da forma que ela quer por bel prazer, né? Assim, eu tenho uma crítica muito grande à nossa Constituição Federal. Quando você falou de política, a gente está vinculando ao direito. Então, eu vou falar onde eu acho que a Constituição deveria pensarmos numa modificação com relação a alguns temas, em especial a indicação para ministro do Supremo. Porque é indicação política e não jurídica. Perfeito. Ou seja, e aí vai ao encontro do que você está falando. Pô, mas aí o direito com política, a indicação do ápice, do topo do nosso poder judiciário, são indicações políticas e não necessariamente jurídicas. É assim que está lá, a gente tem que respeitar e acreditar. Não que não tenham pessoas gabaritadas. Agora, sim, tem pessoas que também poderiam estar lá e, por não viver na política, acabam não tendo essa oportunidade de atingir o ápice da carreira, né? E quando atinge, às vezes, por medidas que a lei é por vontade, ou porque vincula algum favor. Isso que eu falo, assim, né, da política corrupta, o que a gente, infelizmente, está acostumado a ver no Brasil. Né? Opa! Então, às vezes, ele até chega lá e tal, o percalço, às vezes, até é menor, mas assim, o que custa, né? O que vai ter que ceder. E aí, às vezes, por isso que a corrupção não tem um fim, no meu ver, né? Ela sempre vai estar intrínseca porque é do ser humano. Ele vai estar lá, ele vai querer sempre o poder. Ele vai colocar alguma ferramenta que facilite ele ter esse poder, entendeu? Essa é a minha concepção. Também Eu queria só falar um pouquinho. Essa questão que o Julião trouxe é bem importante. É normal que exista divergência de pensamento diferente sobre uma situação. Vou dar um exemplo claro, né? O que é dano moral, por exemplo? O que é uma ofensa mesmo, que você merece ser indenizado por isso. Isso é normal, tipo, a interpretação de um fato da vida, se ele tá dentro daquilo, por exemplo, se foi dano moral, se não foi.
entendeu? Porque eu posso... Mero eu posso- aborrecimento. Eu ou posso mero- chegar aqui e falar pra você, Analisaram. ô, seu isso, seu aquilo, mas eu sou seu amigo, eu tenho intimidade com você, então isso, dentro desse contexto, não foi uma ofensa. Agora, a mesma palavra dita em outro contexto, isso eu acho normal. Agora, assim, o que eu acho complicado é, por exemplo, quando o Supremo decide dizer que a prisão agora vai ocorrer em segunda instância. Aí, tipo assim, olha, interpretação é normal. Agora, o que não é possível e não é admitir, que não se pode admitir, é você reescrever o texto da Constituição. A Constituição está dizendo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E assim, trânsito em julgado, qualquer aluno do primeiro ano sabe, é quando não cabe mais nenhum recurso daquela decisão. Então, assim, transitou em julgado, entendeu? Não cabe nenhum recurso. Aí eles usaram argumentos para dizer que nos outros países não é assim, não importa. Não importa, a gente é uma democracia e na democracia funciona da seguinte forma. O legislativo aprova as leis e o judiciário cumpre, entendeu? É divisão de poderes. Então isso tem que ser... Agora, tem situações que a interpretação ela precisa mudar porque a sociedade muda, né? Quando, por exemplo, a Constituição dizia que o casamento é entre o homem e a mulher, e o STF abrangeu outras opções, ou outras formas de se viver a relação a dois, tem coisas que realmente precisa ser interpretado e mudado. Agora, reescrever a Constituição para tirar direito da população, isso que não dá. Se a pessoa tem direito a ser presumido inocente até o trânsito julgado e acabou. Eu não posso fazer uma interpretação para restringir direitos. Se eu quiser fazer uma interpretação e alargar para garantir mais direitos, como por exemplo nessa questão, eu acho que qualquer pessoa tem o direito de casar com quem ela bem entender. Isso é um direito, entendeu? E o STF, quando fez essa interpretação, inclusive um dos ministros que era, na época, era o Peluso, que foi formado aqui na Universidade Católica de Santos, orgulho de Santos, da Faculdade Católica de Santos. Eu tive aula com o Vinícius Peluso, filho dele. E esse tipo de interpretação é muito bem-vinda, quando você vai dar direito com a sua interpretação. Agora, tirar direito, reescrever a Constituição para tirar direito, aí realmente é uma questão política, porque ali o STF teve uma decisão política, influenciado pela política. E isso é muito ruim para a democracia. Né? Pô, galera, Caio, quer dar uma consideração aí? Mano? Cara, eu queria. Fazer um merchan, peraí. Até a hora. Na verdade, assim, essa questão das interpretações de lei é necessária, porque é como o Matheus falou. Se você for ver pela lei, por exemplo, a lei está falando homem e mulher. Só que isso pra gente é um absurdo e eu dou graças a Deus hoje que esse tipo de lei tá superada, né? Por quê? Porque fizeram uma interpretação para chegar à conclusão que o justo é a pessoa ter o direito à autodeterminação, o justo é ter a igualdade. Então, independentemente do sexo, a pessoa pode se casar e se identificar como ela bem entender, né? Isso são avanços da sociedade. E a interpretação é muito importante, porque se você pegar, por exemplo, falando agora de direito do trabalho, a CLT, ela é uma lei da década de 40. Então você imagina uma lei trabalhista da década de 40 funcionando em 2022. Mudou pouco de lá pra cá, né? Não, então assim, é uma coisa que o juiz ele é obrigado a pegar aquilo e fazer uma interpretação com que, assim, o direito contemporâneo. Então, por mais que esteja alguma coisa escrito na lei, algum momento existe essa necessidade de avanço consuetudinário. Então a gente se baseia, por exemplo, em vários, assim, o senso da sociedade, o senso do homem comum, as jurisprudências, os precedentes aí dos tribunais que vão sempre avançando, a gente espera que vá avançando, e é isso aí. Perfeito. E teve um caso muito emblemático do Johnny Depp que teve esse dia, mas não foi nem a questão jurídica, foi uma questão que a sociedade mesmo começou, não, você bateu na sua mulher, você não sei o quê. Lembrou na internet, né, O cara saiu de um filme que ele tava fazendo, os caras mandaram ele pastar e aparentemente o cara é inocente. Só que até então também todo mundo ali é inocente até chegar numa conclusão, né? Mas enfim. A presunção da inocência, cara. Deixa as águas rolarem aí olha, no final, cara. Eu fiquei orgulhoso de mim agora. Caramba, pessoal. Tá contratado, hein? Eu fiz o meu Boca de jabá. tudo na Unisanta, o Julião assina embaixo. Eu fiz o meu jabá. Galera, eu queria agradecer a presença de vocês todos aqui que vieram. Nossa, Vocês prazer. pegaram o tempo de vocês pra colar aqui. Eu muito feliz, velho. Obrigado, Rossini, por ter segurado a bronca aí no começo. Tá louco. Eu fiquei um pouco nervoso no começo porque realmente, pessoal, eu tô acostumado a ficar no back, né? E backstage. Calma. Ui! Eu tô ficando backstage. Então, assim, Esse negócio de ficar no back é bom, hein, cara? Enfim. Então, assim, é um pouco complicado a gente tá... Eu mudei um pouco, né, o foco, mas espero que tenham gostado, né? Peço desculpas por qualquer erro que tenha cometido, qualquer coisa que tenha agradado a nossa audiência. Pessoal que tá chegando agora, muito obrigado.
Pessoal que chegou agora não conhecia o nosso trabalho, deixa aquele like, ajuda muito no engajamento. Compartilha. Lembrando que nós estamos num projeto totalmente independente, nós somos jovens sonhadores, estamos em busca do nosso lugarzinho ao E sol. vou longe. Então deixa Amém. aquele like pra gente, compartilha se você gostou com algum amigo que tá pensando em fazer direito, com algum recém-formado. E é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez a ilustre presença dos Prazer meus colegas, enorme, gente. amigos. Parabéns aí. E vem pro clube, pessoal. Eu queria Muito obrigado. agradecer o Adriano aqui, nosso produtor. Ah, não, pera. E tem as Falando antes dos patrocinadores, tem promoçãozinha. Então, aproveitando esse engajamento agora que eu tô falando de deixar o like e tal, chegando Sorteio? em 500 seguidores, fica bem, agora presta atenção. Quando chegar a 500 seguidores lá no nosso Instagram, tá com 450, 448. Chegando em 500, a gente vai publicar o nosso sorteio, uma tatuagem de R$2.000. 2.000 reais. até Então, assim, cara, Que ó, isso, hein? eu não sei se dá pra ver, provavelmente, pô, a qualidade da câmera é boa. Tu vai virar o Eminem. agora. Tipo, porra, ó o Majin Buu, bolado, Ó o Majin Buu. bolado. Madinho. Então, cara, o cara é bom demais. Então, pessoal, fica de olho, ajuda a engajar a nossa página. Chegando em 500, a gente solta esse sorteio aí que vai movimentar. Putz. 2K de tatu, fechar o quê? Meia manga? Meu amigo. Brincando? Então é isso, pessoal. Muito Dá obrigado. pra ficar amarelo. Muito obrigado, pessoal. Tamo É o junto, seguinte, viu? pessoal, só os últimos detalhes. Husky Arms Pub, obrigado por esse lanche maravilhoso, como sempre. sempre, Vocês né? são maravilhosos, eu Tava amo vocês top. do fundo do coração. Eu queria beijar a boca de cada um de vocês. E, cara, a agenda musical de vocês, mano. Sexta-feira, amanhã, vai ter Gabriel Delfino, vai rolar um bluesinho lá, mano. Amanhã, É. bluesinho, cara. Pegada louca, Pegada velho. louca. E vai ter Lucas Desgasperi, sábado com rock and roll, my friend. Vixe, o bagulho vai ficar louco. Temos a Toca do Dom, que eu estive lá esses dias também pra matar a saudade. Meu amigo, eu saí carregado. O cara tava lá comigo também. Foi um grande dia. Pô, a Toca do Dom, cara, eles estão com várias promoções. Eles têm um drink, cara. Foi esse drink que eu evitei, senão eu ia morrer. Era o drink de uma caipirinha. Que caipirinha, assim, mas assim, um copo de 2 litros de caipirinha, cara. 2 litros. Se tu beber sozinho, adiós. Cara, vai com teus brother, vai que o bagulho tá demais. Em junho vai ser festa junina junho inteira lá, cara. Todo final de semana vai ter alguma atraçãozinha. Vai ter hot dog, vai ter quentão, vai ter tudo. Buraco quente. Adoro. Esse friozinho fica bom. Putz! Aí. E tem o Douglas Simões, tatuador, nosso Não precisa querido falar mais nada, monstro, tá, que vai fazer esse sorteio da tatuagem pra gente aí, cara. Só seguir lá no Instagram, Douglas Simões, underline 13. Camuflagens Nayara Neves, cara. Estética, mano. Você precisar tirar estria, mano. Precisar fazer, mano. Entre Limpeza de tantos outros pele. procedimentos, né? Ah, tem Segue a muito página. procedimento. Limpeza de pele, essas camuflagens de estrias, cara. Toda a questão estética ela faz, cara. Pra ficar com esse rostinho lindo que nem o meu. Bumbum de neném. A câmera tem filtro também, mano. Que é inacreditável. Falando em filtro, Hum. falando em filtro, falei, deixa. Eu falei uma novidade, fala outra. É, só que esse bagulho do filtro acho que foi minha. Vai Acho que não. o cara do Instagram tá tirando os filtros tudo lá. Que isso? Juro por Deus. Reza a lenda, vamos ver se vai Deixa acontecer quieto, mesmo. deixa quieto. Mas vamos ver, né? E galera, e tem a Fat Vistorias, cara. Obrigado por ceder aqui o espaço do estúdio pra nós aqui, cara. Meu amigo, hoje foi um dia maravilhoso. Galera, quero agradecer ao Didico, nosso produtor, que tá aqui na raça, meu garotinho. Adriano. O Armando, que tá ali na mesa de som, tá ali no Monstros, grau. né? Sem eles nada acontece. Sem eles nada assim. acontece, mano. E galera, é isso. Pessoal, agradecer e, mano, último jabá, manda Instagram, Rede manda não sei o social, quê. escritório, o que vocês quiserem. Começa pelo Espaço é de homem. vocês. Nada, eu só quero agradecer mais uma vez, sou honrado com o convite, essa mesa maravilhosa de ex-alunos e amigos, agora amigos e advogados e amigos para sempre. Obrigado mesmo, prazer, galera. Parabéns, sucesso e contem sempre com a gente. Muito obrigado. Vai jabá, Mateuzinho. Bom, eu queria agradecer. Hoje é um dia especial para mim, meu aniversário. Obrigado, Gabriel, pelo Ó. convite. E quem quiser me acompanhar, me siga lá no Instagram, mateuscosta.adv. Tem meu site lá também, você pode ver. Eu tenho um outro perfil que eu uso, que é um perfil pessoal, que é mais só para skate. Né? Eu sou praticante de skate, só posto coisa de skate lá. Se você gosta de skate, segue o meu perfil pessoal também. Nós estamos com uma ação popular. É a primeira ação popular que eu tenho notícia contra uma prefeitura para a reforma das pistas de skate. Olha, E a ação, o juiz deferiu a inicial, teve um agravo da prefeitura. A prefeitura perdeu no agravo e no acórdão ainda o relator disse que os argumentos da prefeitura são absurdos. Então, prefeito Guti, por favor, né? Não vai passar Claro. essa vergonha aí de ser condenado para fazer a reforma. Se quiser fazer um acordo, a gente está aqui para conversar, tá Dá um bom? jeitinho aí. Conserta a pista lá antes que alguém se machuque, Tá tá dado bom? o recado, Obrigado. Tá dado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Caiu?
E agradecer demais esse convite. Gente, foi muito gostoso aqui, essa noite aqui conversando com vocês. Esse lanchão aqui maravilhoso. Os caras não deixaram faltar nada aqui pra gente. Não tem nem o que reclamar. E agradecer mesmo e dizer que aqui o projeto do pessoal tá muito bom, tá muito bacana. Segue os caras, só conteúdo de qualidade, vocês não vão se arrepender. Quem quiser aí seguir, acompanhar o meu trabalho, @Caio Parisiani e também @_, na verdade, seus _direitos, que é lá do escritório. E qualquer coisa, tamo aí pro que precisar. É isso aí. Quando eu precisar de um processo. Valeu, galera. E vem pro clube, velho. Bora! Valeu!